Bom dia a todos. Já fiz contato com o nosso entrevistado de hoje, professor Renato Sabino, que já está entrando em contato conosco. Pronto. Professor Renato já entrando na nossa live. Olá, Renato. Bom Oi, dia. Ione, bom dia, tudo bem? Tudo bem? E você? Nossa, como você emagreceu? Você viu? Olha aí, pandemia, você acredita? Acredito. Eu digo que eu fiz o caminho inverso, aliás, até uma coisa que eu falo é que a pandemia fez com que a gente ficasse em casa e revisse várias situações. Eu sempre tive muito hábito, você me conhece já há um tempo, eu sempre gostei muito de comer fora, é, é, e, e, E esse hábito de comer fora, apesar de ser muito saudável, encontrar os amigos e por aí vai, ele é um hábito que normalmente ele te agrega muita caloria, porque você comer em casa é muito mais saudável. Então foram aí 4 meses mais ou menos, eu perdi 8 quilos em casa. Mas realmente se vê mesmo. Obrigado. Muito feliz em fazer essa live contigo. Você sabe que você é um amigo muito querido e, além disso, um profissional, seja como juiz, seja como professor, que eu tenho uma enorme admiração. Então, já passo a sua apresentação para os nossos seguidores. Hoje, a nossa conversa sobre procedimentos eletrônicos e comunicação de atos processuais é com o professor Renato Sabino, que é mestre pela PUC, doutor pela USP, é o coordenador da especialização em Direito do Trabalho da Dom Bosco, em parceria com o meu curso, e é magistrado da 62ª Vara do Trabalho em São Paulo, autor de inúmeras obras jurídicas. Renato, renovo a minha alegria de estar contigo esta manhã. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, muito obrigado, Ione. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da academia. É uma grande, grande, grande honra. Eu tenho acompanhado todas essas lives às 8 horas da manhã. Se não no mesmo momento, eu assisto depois, porque elas ficam salvas. A academia, assim, não precisa nem a gente mencionar assim, o grau de importância, né? Acho que a mais importante congregação trabalhista estar aqui com vocês é uma grande honra. E estar aqui com você, principalmente também. Aliás, eu vou até registrar quando eu postei no meu Instagram que eu, que eu estaria nessa live contigo, eu recebi várias mensagens de alunos, de professores falando de você, te elogiando, dizendo que gostam bastante, alunos seus da FAAP, professores que trabalharam com você na FAAP, e é bem legal isso, então, só para te repassar aí todos esses abraços, as lembranças que eles pediram para colocar. Bom, o tema que eu selecionei para conversar hoje é um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito de tratar de processo e eu percebo que existem algumas questões processuais que a gente que às vezes elas vão acontecendo e a gente vai passando. E a minha ideia aqui é tentar refletir sobre alguns atos processuais que vêm sendo praticados no nosso dia a dia. A gente traz aqui a ideia da comunicação eletrônica dos atos processuais, mas a gente começa a perceber que o próprio direito ele vai evoluindo. Recentemente,
teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, acho que todos devem se recordar, na DPF 690, em que ele determinou que fossem publicados todos os dados referentes ao coronavírus, né, ao Covid-19, e ele determinou a intimação da Advocacia Geral da União por WhatsApp. E eu me Sim, recordo que quando isso aconteceu, em alguns grupos de professores que eu vinha, alguns professores riram, falaram assim, como assim por WhatsApp? Agora então eu vou estar, não só professores, juristas, enfim, alguns criticaram, mas então quer dizer que eu vou estar aqui agora no WhatsApp, eu vou receber uma intimação judicial é, dessa forma. E aí isso me instiga cada vez mais, e eu já vinha vendo, analisado vários atos nesse sentido, para a gente verificar qual é o limite da comunicação dos atos processuais. Quer dizer, eu posso utilizar um e-mail, eu posso utilizar um WhatsApp para poder intimar, e eu vou até além, sabe, Ione? Depois, até quando a gente publicou, na semana passada que a gente faria essa live, alguns colegas juízes também me mandaram mensagem, e eu vi que às vezes algumas situações que passavam comigo não eram com todos, também eram com vários outros. Por exemplo, situações de um juiz ter que entrar em contato por telefone com a empresa no meio de uma audiência telepresencial, agora que nós estamos fazendo, para sim. tentar contato, porque não estava conseguindo pela via comum. E aí você chega para mim e fala assim, mas será que o juiz entrar em contato com uma empresa por telefone, a gente vai conseguir validar, não validar? E eu acho que essa é a situação que a gente precisa ponderar. Analisar o que a gente tem de legislação, casos que a gente vem vendo, para a gente verificar se a gente poderia validar ou não esse tipo de ato. Ou seja, qual que é o limite do uso da tecnologia para os próprios atos processuais. A gente fala muito em relação trabalhista, questão de plataformas digitais, mas a gente também tem todo um meio digital que está aqui à nossa disposição para a própria prática de atos processuais e que a gente tem que cada vez mais explorar, penso eu aqui, né? Penso que não adianta essa rapidez se lá na ponta o ato pode ser eivado de nulidade. Então, essa sua colocação quanto aos limites é extremamente importante e queremos te ouvir a respeito. Vamos lá. Bom, eu acho que a primeira coisa que é muito importante da gente colocar é. Eu coloco aqui porque eu sei que várias pessoas que estão nos ouvindo, eu quero trazer só 3 conceitos para ficar bem claro aqui para todo mundo, que eu trago aqui do próprio processo civil, tá, ok? Então, veja, a gente fala muito de comunicação dos atos, a gente tem a citação, que aqui na Justiça do Trabalho a gente fala em notificação, e a intimação. Parece básico o que eu vou dizer, mas vamos lembrar o seguinte: citação, ato pelo qual, o que eu faço? Eu chamo uma pessoa para poder integrar a relação processual. Ponto. O que importa é eu chamar essa pessoa para estar no ato, na relação jurídica processual. A intimação é aquele momento em que eu vou comunicar a parte da prática de um determinado ato, ou seja, eu vou dar ciência. A gente já tem vários precedentes no STJ mostrando, olha, a intimação ela te permite reação, ela tem que te permitir reação. O objetivo de uma intimação é te permitir reação. Apesar de isso ser um conceito bem básico, é nesse conceito que a gente vai precisar ficar arraigado para poder analisar justamente essa validade dos atos processuais lá na frente. E tem um outro ponto que eu acho interessante. O que é meio eletrônico? Porque a gente fala muito em comunicação eletrônica e muitas pessoas ficam na dúvida, mas eu posso enquadrar como eletrônico o WhatsApp, eu posso enquadrar como e-mail? E aí, a própria Lei 11.419, que foi a lei que tratou do processo eletrônico, ela define o meio eletrônico como sendo qualquer forma de armazenamento ou tráfego de dados e arquivos digitais. Ou seja, a gente estava sempre acostumado com carta, com o diário oficial publicado, mas hoje tudo que você tiver, seja de armazenamento, seja de transmissão, de forma digital, a gente vai poder taxar como eletrônico. Então, acho que esses conceitos aí são bem importantes. E eu diria aqui, Ione, para a gente poder também pensar nessa validade aí, em alguns momentos, acho que a gente pode até tangenciando alguns outros pontos, é tratar assim, como que a legislação permite essa comunicação de atos processuais? O que eu tenho dentro da legislação que permite? Porque a gente está muito acostumado a pensar na citação, numa intimação, numa notificação por carta, né, pelo correio, e a Justiça do Trabalho ela foi pioneira nisso, né, quer dizer, a gente sempre utilizou, sempre a gente usa a ideia da notificação por correio, e a própria CLT traz muito a notificação por edital.
Mas se a gente for olhar o CPC, o artigo 246 do CPC, ele elenca 5 formas, a gente tem 5 incisos lá tratando de como é que a gente comunica. E olha como a gente pode chegar no meio eletrônico. E não só no meio eletrônico, né? Vou abordar aqui alguns aspectos que muitos advogados que estão assistindo a gente agora já vão vendo na prática. A gente tem a notificação por correio. Esse é o nosso padrão, uma notificação do PJE via correio. Mas olha que interessante. Quem pensa na notificação por correio, e esse dado que eu vou dizer aqui até não liga bem ao meio eletrônico, mas só para a gente ver como a gente precisa ir evoluindo. Pensa em um servidor que emite uma notificação por correio e imprime. Aí esse servidor, não sei, com certeza você também pegou essa fase, a gente pegava, levava aquele monte de carta para expedição lá nos Correios para poder mandar. Hoje o sistema PJE, a gente não tem mais isso. Hoje a notificação ela é expedida pelo Poder Judiciário e ela vai online para o Correio. Quem emite, quem imprime propriamente a notificação não é a Justiça do Trabalho, é o Correio, são os Correios. São eles que vão emitir, lacrar e enviar. A gente só faz a expedição do ato, manda o link para o Correio. E isso já é assim. E isso não veio com a pandemia, já estava assim, é o que a gente chama de e-carta. Então, olha que interessante. Até mesmo essa sistemática padrão, em que um servidor público, olha que interessante, a gente estava acostumado com um servidor público que se certificava de que aquela notificação tinha sido expedida. Porque o servidor público ia até o local apropriado no fórum e entregava para a pessoa dos Correios, aquilo era assinado. Hoje não, hoje eu só tenho uma remessa, quer dizer, e é interessante, você dificilmente vai ver alguém contestar que o empregado público dos Correios, lá na outra ponta desse ato, deixou de imprimir e de enviar. Claro. A gente já não tem mais esse ato sendo praticado propriamente, a própria expedição, o envio lá nos Correios, por um servidor público, a gente tem por um empregado público, que ele não é o estatutário, mas enfim, hoje é essa sistemática que a gente tem. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho evoluiu. Os meios digitais que vão vindo, eles vão entrando, inclusive no meio da expedição por carta, e a gente vai admitindo isso daí como uma forma natural. Depois a gente tem a notificação pelo oficial de justiça, que essa é interessante. Se a gente for pensar, Ione, nem a CLT tem a previsão de notificação, citação por oficial de justiça, e a gente usa na prática, porque a gente puxa do CPC. Isso é importante a gente já ponderar, porque muitas vezes, quando a gente for analisar a nulidade dessas comunicações de atos, muitos vão advogar a tese de que não existe uma previsão legal expressa na CLT com relação a determinada forma de comunicação. A citação, a notificação por oficial de justiça também não está lá. E mesmo assim a gente faz e a gente valida. Por quê? Porque a gente tem uma certeza de que o objetivo da notificação foi alcançado. Foi cumprido. Exato, por isso que lá naquele início da nossa live eu falei, o que é a notificação? É quando eu te chamo, eu te dou ciência, eu te chamo para integrar essa relação processual. Se eu fiz isso por oficial de justiça, mesmo não estando na CLT, tá ok, tá válido. E sempre foi assim. Eu acho que a gente precisa começar a construir e ver que essa inovação hoje, o oficial de justiça já foi uma inovação na Justiça do Trabalho no passado também, a gente já discutiu e já admite. E aí a gente tem uma outra forma que é bem interessante, né? O próprio servidor pode fazer o ato de ciência quando você comparece em cartório. Isso está no inciso terceiro. E isso é uma coisa que vai sumir na Justiça do Trabalho. Porque, eu vou dar um exemplo, da minha vara, vai sumir dessa forma padrão que a gente tem. Na minha vara, que é a vara 62, está 100% digital, você não tem mais processo físico na minha vara, por exemplo. E eu acho que, salvo engano, TRT da segunda região inteiro, São Paulo está assim. O advogado, ele não vai mais chegar, porque se o advogado chegar para mim no balcão e falar, eu quero ver o processo tal, eu vou dizer para ele, infelizmente, o processo tal não está mais aqui, vai para o seu computador e abre lá. Então, essa própria forma de intimação que você tem lá no CPC, ela não serve mais aqui, porque ninguém vai mais comparecer ali no cartório para poder fazer essa análise, para poder fazer essa visualização. E está lá. Olha como uma regra que está no CPC de 2015 já passou para frente. Já ficou para trás, né? Economia de tempo, né? Eu sou do tempo em que se faziam algumas filas nos balcões das secretarias para conseguir ver um processo.
Eu ainda sou do tempo daquele livro Radar horroroso que continha as informações dos andamentos processuais, ou seja, a tecnologia realmente modificou todos esses procedimentos, Mudou. mas 1000 vezes melhor, mais eficazes, mais rápidos. Exatamente. E olha que interessante, eu costumo, foi interessante falar da tecnologia, porque olha só, eu sempre digo uma coisa para os advogados, cuidado, porque cada vez mais a tecnologia deixa rastro. Na nossa vida, em tudo, eu acho que a gente precisa começar a lançar mão da tecnologia. Eu comento nessa forma de comunicação, que é quando a pessoa vai no cartório e lá o servidor olha e fala, não, você viu olhar esse processo? Aquela coisa que era muito comum, né? Você viu olhar esse processo? Espera aí que tem uma intimação nele, já assina aqui que você já vai ser intimado. A gente não tem mais isso. Mas tem uma situação que talvez muitos advogados não saibam. A gente tem uma aba no processo, no PJE, que é a aba acesso de terceiros. Eu acho que o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado, até tomar um pouco de conhecimento com isso. O que acontece? O PJE, quando vocês abrem o PJE, ele tem uma aba lá, um ponto ali, hoje ele está ali naquela lateral direita, você clica lá, está lá, acesso de terceiros. O que acontece? Se você é um advogado devidamente cadastrado, ou seja, você já fez a sua habilitação no processo do PJE, você acessa quantas vezes você quiser o PJE, e o PJE não vai registrar, porque você é um advogado cadastrado. Mas quando você não é um advogado cadastrado e você acessa o PJE, você só faz isso pelo seu CPF, inclusive pelo número da sua OAB, deixa rastro. Isso fica lá marcado. Isso fica anotado, por exemplo, se você, Ione, você não é advogado inscrita, você resolveu acessar porque um amigo seu pediu, porque alguém pediu para você olhar, ou um futuro cliente falou, doutora, dá uma olhada nisso aqui. Acessou, fica lá cravado. Ione Frediana acessou tal horário e tal dia. E o que a gente tem percebido? Eu já tive vários casos, e vários colegas também já tiveram casos, em que a gente não tem uma citação formal da empresa, aquela citação a gente não consegue fazer via correio, a gente não consegue fazer via oficial, que seja. Só que o que acontece? Até o Lauro está colocando aí o famoso balcão virtual anônimo. É mais ou menos isso. O que acontece? Ficou salvo lá. Eu já tive um caso que eu vou exemplificar dessa parte de comunicação do ato processual. A empresa alegou nulidade de citação. A empresa recebeu a notificação e 2 dias depois devolveu a notificação, porque disse que não era com ela. Tudo bem, a gente foi, tentou de várias outras formas conseguir notificar a empresa. Eis que no dia da audiência, um advogado sentou junto com o preposto e falou para mim, olha, doutora, a gente não foi notificado no prazo correto, a gente não foi notificado corretamente, nós só descobrimos essa ação ontem porque pedimos uma certidão da Justiça do Trabalho e vimos esse processo, nos inteiramos e a gente quer adiamento para a gente poder preparar a defesa. Ok. Deferi e na outra audiência fui lá acessei a aba acesso de terceiros. O que a gente percebeu? Lembra que eu te falei que a empresa recebeu a notificação e 2 dias depois me devolveu a notificação? Naquele um dia do meio, teve um acesso exatamente daquele advogado que foi contratado pela empresa e que me alegou que não teve acesso ao processo anteriormente. Quer dizer, eu diria que é como se esse advogado tivesse ido na porta do balcão pedido para dar uma olhada nos autos e a pessoa dissesse, mas o senhor está pela empresa? Peraí, já assina a notificação aqui, exatamente essa hipótese do inciso terceiro. Uhum. É que naquela época o advogado ainda não estava constituído nos autos, então ficou salvo lá. O nome dele, tal horário. Ou seja, a gente percebeu que a empresa sim tinha recebido aquele processo, devolveu e tentou protelar. Nesse caso aí, só para eu colocar o desfecho, eu reconheci a confissão ficta, porque a empresa se recusou a apresentar defesa na audiência anterior, ainda dei má fé e o tribunal manteve. E é interessante isso, ou seja, eu não estou dizendo aqui que a aba acesso de terceiros é uma forma de comunicação de atos processuais, de maneira alguma. O que eu digo aqui é que essa aba acesso de terceiros, ela deixa um rastro Não, que e é até eventualmente... útil para casos dessa natureza, quando se Exato. alega alguma irregularidade.
Exato. Ela deixa o rastro que me confirma que aquela parte teve acesso. Aí é onde a gente entra no alcançou o objetivo, ou seja, ali naquela aba acesso de terceiros, nesse caso que eu estou dizendo, eu vi claramente que a empresa tinha efetivamente recebido aquele documento que a chamou para integrar nos autos. Né? Isso é bem interessante, apesar de não ser uma forma de comunicação, mas eu sempre alerto os advogados, cuidado, cuidado. É, não venham fazer alguns requerimentos se o ato que foi praticado antes contraria o requerimento. Quer dizer, você me dizer que você não teve acesso, eu já tive caso também que uma advogada pediu uma nulidade porque ela não foi intimada de um determinado ato lá atrás. Ela não tinha sido intimada porque ela não fez a habilitação corretamente. As intimações saíam, só que como ela teve uma falha na intimação, ela não foi habilitada. Só que o que acontece? Como ela não estava habilitada, todos os acessos dela eram salvos. E ela teve acesso direto, ela tinha uma lista de acessos. Só que o que ela fez? No momento que ela achou oportuno, ela foi lá e falou que que todos os atos a partir dali eram nulos. Eu falei, não, peraí, não foi falha da secretaria, porque a habilitação compete ao advogado, está em regulamentação do CSJT, e a senhora teve acesso a tudo. Está aqui, listei cada um dos acessos dela. Para mostrar o quê? Equiparando esse inciso terceiro, ela teve como se fosse um acesso dos autos em cartório. Então, esse artigo 246, inciso terceiro, apesar de ele, na prática, nenhum advogado hoje mais vai no cartório, num processo digital para tomar ciência, essa aba acesso de terceiro pode ser uma grande prova da ciência, tá? Isso eu acho bem interessante. E aí, só para a gente finalizando, a gente tem a notificação por edital, a citação por edital, que já está previsto no próprio CPC, e aí a gente entra no meio eletrônico. O meio eletrônico, a comunicação de atos processuais por meio eletrônico está expressamente prevista lá no artigo 246, inciso 5º do CPC. E depois disso, o que acontece? A gente vem com uma lei do processo judicial eletrônico regulamentando esse meio eletrônico que está lá na lei, na lei 11.400 agora lei 11.419 de 2006, tá? O que é importante a gente ter em mente aqui, pessoal? Olha só, depois dessa previsão do CPC e depois da regulamentação na lei, nós tivemos diversos atos de tribunais destrinchando essa regulamentação. No nosso caso aqui na Justiça do Trabalho, essa intimação por meio eletrônico, por exemplo, simplesmente pelo PJE, ela é plenamente válida, ela é praticada na realidade aqui com a administração pública. Tá? Quando existe um processo em que eu vou citar o ente público, eu vou intimar o ente público, eu sempre faço isso pelo próprio PJE, eles já estão cadastrados, vai direto ali, e isso está regulamentado pelo próprio TST, a gente tem um ato de 2018 prevendo isso daí. O problema que a gente vai ter, Ione, vai ser o quê? Ir para as empresas privadas. Será que eu posso mandar um e-mail para uma empresa privada? Será que eu posso mandar um WhatsApp para uma empresa privada? Não sei se você já teve algum caso desse no escritório ou se já se depararam com algum caso, os colegas, juristas, nesse sentido. Porque eu acho que é isso que a gente precisa debater. A gente não tem como debater aqui validade de notificação eletrônica como regra geral, porque sim, ela está permitida, está tudo previsto em lei. Para a administração pública, ok. A minha dúvida é, e para a empresa? E se você tem uma empresa e, de repente, o seu cliente vai lá e fala que recebeu um e-mail de comunicação? E isso pode acontecer. Eu já fiz isso. Ó, a Mara, inclusive, olha, a Mara acabou de... A Mara acabou de colocar... Mara, antes de eu colocar aqui, eu vou até falar um exemplo que você colocou aqui. Grande Aldo está assistindo a gente aqui. Aldo fez mestrado comigo, advogado. Ele fez uma boa pergunta aqui. Se não deveria ter uma certidão nos autos dando ciência dessas consultas de terceiro e o princípio da não surpresa. Aldo, normalmente eu peço para a secretaria fazer uma certidão. Mas essa certidão, eu nem vejo ela tanto como necessária. Sabe por quê, Aldo? Porque fica registrado. O registro do PJS, vocês podem ficar tranquilos que ele não se perde.
Ele não se perde. Qualquer processo, quando vocês forem lá na aba acesso de terceiros, vai estar sempre ali. Então, pode sim mandar certificar. Eu, particularmente, sempre que eu uso esses acessos de terceiro em alguma decisão, eu antes peço para a secretaria certificar. Mas por uma cautela, eu ainda sou um pouco pé atrás. Eu, às vezes, imprimo as coisas, eu, às vezes, ainda fico pensando que pode dar aquele problema geral da PJE e, de repente, perder os dados, então eu ainda peço para fazer a certidão. Mas, ainda que o juiz não tenha feito a certidão, a qualquer momento ele pode ir lá e ele pode, a qualquer momento, ele pode ir lá e ele pode acessar, vai estar sempre ali. Quando o advogado se habilita formalmente nos autos, não exclui o acesso dele antes de se habilitar, Anterior. continua lá. Continua lá. A partir do momento que ele se habilita, some o nome dele do acesso de terceiros dali para frente. Quer dizer, quando ele começa a acessar, a gente não tem mais o cadastro do nome dele ali, tá? Mas o que está anterior continua, né? Bom, e aí a Mara, que é uma colega nossa, juíza lá no Mato Grosso do Sul, também, ela me ligou no fim de semana falando, você vai fazer a live e tudo. E aí nós até trocamos algumas experiências, porque ela estava dizendo, e isso aconteceu comigo também, esse mês, às vezes a gente não consegue encontrar a empresa. A gente não tem jeito, a gente não consegue encontrar a empresa. E de repente você consegue o telefone da empresa. E aí o que ela fez? Ela ligou para a empresa, no meio da audiência, e falou, olha, tudo bem, eu preciso aqui conversar com vocês, tudo a gente está tentando contato com vocês, e pediu uma forma de contato. Se identificou e falou, olha, fique aguardando, acho que, salvo engano, que a Mara comentou é que ela ia mandar um e-mail para a pessoa e é possível que depois essa empresa tente arguir a nulidade pela forma como foi feita? Até é. Mas que outra forma que a gente teria? A gente às vezes chega num ponto que às vezes o juiz ele precisa ser um pouco mais proativo para ele conseguir contato com a empresa. E na verdade, isso acaba sendo um cuidado do juiz, porque eu tenho certeza que para a Mara, para mim, para qualquer outro juiz, era muito mais fácil fazer um edital. O edital, tá aqui, ó. Conforme artigo 841, parágrafo 1º. Sabemos que edital ninguém lê, né? Exatamente. Agora, eu não tenho endereço, eu não tenho forma, eu não tenho como fazer. Mas eu consegui um telefone. É que o problema é que hoje em dia você consegue um chip de telefone em qualquer lugar. Então, eu tenho duas saídas. Eu posso formalmente, a Mara falou, manda um e-mail e um WhatsApp com todos os dados da citação, identificação pessoal com a qual e identificação da pessoa com a qual estou falando. Exatamente. Veja, a Mara, eu, qualquer outro juiz poderia simplesmente falar assim, olha, como é um celular, aí a gente não tem formalidade dessa forma na lei, e a gente está sem contato, eu vou fazer por edital. Mas não, a gente vai, a gente liga, a gente tenta dizer, olha, venha se defender. Uma revelia, ela pode até ser boa para o processo andar mais rápido, mas uma revelia nunca é boa, porque ninguém quer um processo julgado à revelia. A gente quer que efetivamente se analise se a pessoa tem direito ou não. Com certeza. Eu tive um caso, vou só colocar mais desse exemplo, eu tive um caso em que um buffet, vejam só, eu não encontrava o buffet de maneira alguma, a gente já tinha de todas as formas, tentado o endereço do sócio, tudo, a gente não conseguiu. O processo já estava quase um ano para tentar notificar. E foi um caso muito parecido com esse que a Mara colocou. Eu joguei no Google, na hora da audiência, o endereço do buffet e liguei, né? Liguei do meu celular mesmo, né? A dica que eu dou para todo mundo, se você for fazer isso, uso Jogo da Velha 31, Jogo da Velha. Sabia dessa? Não. Quando você quer ligar para alguém e você não quer que o seu número apareça, então eu quero te ligar, vai aparecer lá, Renato, mas se tiver cadastrado, ou o número que seja. Se você quiser que saia não identificado, você põe Jogo da Velha 31, Jogo da Velha. Então, o que eu fiz? Eu olhei o telefone, pus Jogo da Velha 31, Jogo da Velha, e liguei do meu celular mesmo lá no meio da audiência para as pessoas poderem ver. O dono do buffet atendeu. Falei, é do buffet tal? Sim, é do buffet tal. Falei, ótimo, eu quero... Aí eu fingi que eu queria fazer uma festa, que eu queria contratar o serviço do buffet, e que eu queria passar lá para conversar pessoalmente com eles, se eles podiam me dar o endereço. Acho que eles desconfiaram um pouquinho, né? Porque a gente começou a falar um pouquinho de festa, eu falei, mas você não me dá seu endereço?
Eles, não, mas o nosso endereço, por que você quer nosso endereço? Eu falei, não, para eu ir aí, para a gente poder conversar pessoalmente, ver os trâmites. Ele, mas não precisa vir aqui. Você quer o nosso endereço por quê? Até que eu falei, olha, então vamos lá, meu nome é Renato, eu sou juiz aqui da Vara Tal, a gente está no processo do fulano. Só que um pouquinho antes, perdão, um pouquinho antes, o dono do buffet falou para mim, se você quiser, me manda um e-mail. Me manda um e-mail para a gente negociar essa festa. Eu falei, ótimo, qual é o e-mail do buffet? Aí ele me deu o e-mail do buffet. E aí eu falei, olha, eu sou juiz, o processo é esse, a gente não está conseguindo citar, eu vou te mandar nesse e-mail. Por quê? Porque a única forma com que você me permitiu chegar até você foi por e-mail, mesmo para um cliente. Se para um cliente a única forma que o buffet permitiu o contato era pelo telefone ou pelo e-mail, eu acho que ele ia me dar o endereço para eu fazer uma notificação do Poder Judiciário? Com Jamais. certeza não. E não foi anulado, quer dizer, mandamos para eles e foram citados por e-mail. Mas repare, não tinha outra saída. Para quem está assistindo a gente aqui, eu não quero colocar esses exemplos que a gente vai dizendo aqui Como rotina, e sim como como rotina. excepcionais. Exatamente, como rotina não é. É uma coisa excepcional. E aí a gente entra no WhatsApp. Né? As pessoas chegam e falam assim, mas e o WhatsApp? Como é que a gente vai fazer pelo WhatsApp? Atos processuais já são praticados pelo WhatsApp. Se a gente jogar na internet, se você fizer uma pesquisa na própria internet, eu digo internet, lógico, a gente sabe que isso não é uma coisa jurídica nem acadêmica, mas notícias de internet, nós Sim. vamos ver uso de WhatsApp para fazer audiência. Nós vamos ter notícia de juiz que ligou pelo WhatsApp para a parte, fez uma Para fazer um audiência acordo, para isso fazer um tem acordo. muito, com muita Muito. frequência. Todos vocês conhecem com certeza um grande acadêmico, Ney Maranhão. Ele já comentou que ele tem feito vamos colocar uma negociação processual com as partes via WhatsApp. Quer dizer, o que ele faz? Eles montam um grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo de WhatsApp, as partes todas conversam se vai ter prova, se não vai ter prova. Aquilo que muitas vezes a gente faz de uma forma impessoal, muitos juízes estão fazendo via despacho, que está permitido, quem faz via pelo CPC e por aí vai. Ele faz num grupo de WhatsApp, ele faz toda A toda a negociação análise. pré-processual via WhatsApp. Exatamente. Então ele vai e eles discutem para daí já delimitar se vai produzir prova, se vai ter uma audiência de instrução, se vai já direto para julgamento. Então veja, o saneamento, isso, exatamente. Né? O saneamento que a gente vai ter, o saneamento que a gente vai poder ter desse processo. Então, assim, o WhatsApp ele acaba já sendo uma realidade, a gente não tem como fugir, né? E o que eu acho que a gente precisa aqui, né, Ione, é analisar. Você nunca mais vai me chamar para fazer live porque eu não paro de falar, né? Imagina, está interessante. Tem amigos que me chamam para fazer live, eles só ficam me olhando de fora e falam assim, escuta, você não vai deixar eu falar um pouquinho? Mas sabe o que eu coloco? Eu acho que um ponto principal aqui da live é a gente tentar abordar assim, quais são os fundamentos que a gente pode utilizar. Quais são os fundamentos que a gente pode utilizar para poder validar uma intimação dessa? Porque não adianta, lógico, a gente está falando num ambiente acadêmico, eu não posso ficar falando que a prática aqui, ali, o que um juiz fez, um outro colega fez, está juridicamente chancelado. Não, a gente precisa analisar quais são esses fundamentos. E eu trago vários fundamentos que sustentariam, sim, essa validade dessas intimações. Um primeiro fundamento, que inclusive é o que, certamente, apesar de não estar expresso, foi o que fez com que o ministro Alexandre de Moraes, naquela DPF 690, intimasse a AGU pelo WhatsApp. Né? O artigo 5º, parágrafo 8º, da própria Lei 11.419 de 2008, que é a lei do processo eletrônico, ele diz expressamente que em casos urgentes, ele traz toda a previsão de como é que a gente vai fazer as intimações e por aí vai. Mas ele diz
que, em casos urgentes, a intimação deverá ser feita por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. Ou seja, a própria lei que trata do sistema eletrônico, que prevê a comunicação eletrônica de atos, prevê, por exemplo, ela inclusive prevê que as empresas podem se cadastrar para poder receber via e-mail. Ela diz, olha, em casos urgentes, vai qualquer outro meio, desde que seja um meio que atinja a sua finalidade. Aí o ministro Alexandre de Moraes vai lá e manda um WhatsApp para a AGU, para dar ciência da liminar. Atingiu a finalidade? Chegou na AGU? A gente não sabe, logicamente, e eventualmente, aí eu posso estar aqui demonstrando desconhecimento, pode até existir alguma, não vou dizer um convênio, mas algum, como é, olha, em casos urgentes, a AGU disponibilizou esse número de WhatsApp para contato. Eventualmente isso pode acontecer. Mas o fato é que o artigo 5º, parágrafo 8º, valida essa intimação. E eu vou trazer isso daí também, agora eu vou trazer um outro ponto, lá de 95, a Lei dos Juizados Especiais. O processo do trabalho, bom, vamos lá, a Lei dos Juizados Especiais, ela se inspirou muito no processo trabalhista. Sem dúvida. Isso é fato. E o artigo 19 da Lei dos Juizados Especiais diz expressamente que se permite o uso de qualquer meio idôneo de comunicação para as intimações. Estamos falando de uma lei de 95. 25 anos. Sim. E ela já é uma lei que, naquela época, 95, a gente estava conversando com aquela internet que você não podia usar o telefone da sua casa, né? A internet discada, discada, né? Ou, olha, eu lembro minha mãe que falava, desliga esse telefone, porque desliga essa internet porque querem usar o telefone aqui em casa. E assim ia. E naquela época já se pensava em qualquer meio idôneo. Quer dizer, a lei vai dando uma abertura. E a gente teve um precedente muito interessante no CNJ, tá? É um precedente razoavelmente antigo, ele é de 2016, em que o CNJ validou intimação por WhatsApp. Isso aconteceu exatamente com base nessa ideia do juizado, tá? Foi alguma portaria de algum juizado do Brasil, agora eu não me recordo, tá? Qual foi? Aliás, eu não me recordo, eu até deixei separado aqui. Era em Goiás, tá? Porque era ligado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Enfim, o juiz do juizado baixou uma portaria determinando a intimação por WhatsApp, chegou e falou assim, olha, quem quiser ser intimado por WhatsApp vai fazer intimação facultativa, você faz, e aí olha só, eles encaminhavam a intimação pelo WhatsApp e você tinha um prazo de 24 horas para responder. 24 horas para você poder responder. Se você respondesse nas 24 horas, ok, isso demonstrou que a intimação pelo WhatsApp atingiu a finalidade porque você respondeu. Se em 24 horas você não tivesse respondido, aí você seria intimado pela via comum. Ou seja, isso facilitaria muito, porque quem tem a cooperação processual, muitas vezes olhava, já respondia, já resolvia a situação. E o CNJ validou. Mas olha que interessante, Ione. O CNJ validou, mas partiu de 3 premissas. Primeiro, o artigo 19 da Lei do Juizado fala em qualquer outro meio. Então, qualquer outro meio não excluiria o WhatsApp. Sim. Era facultativo. Então não era obrigatório, então se a pessoa quisesse ela poderia ficar quieta em 24 horas e ela receberia a intimação normalmente. E aí um terceiro, isso não seria uma regra geral, isso não seria uma regra padrão imposta a todos. Então a gente percebe que o CNJ autorizou, mas não de uma forma que fosse padrão imposta a todos. Tá? Eu diria para vocês que essas são 3 grandes premissas que a gente tem para poder validar essa fundamentação. Na nossa área trabalhista, a gente tem, agora em tempos de pandemia, lógico que a gente pode trazer aqui para os tempos de pandemia de Covid, mas isso tudo que a gente está falando aqui vai ser aplicado para tempos de pandemia e tempos de não pandemia. A corregedoria, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou uma recomendação, agora em 2020, recomendando
excepcionalmente o uso de meios eletrônicos e videoconferência durante a pandemia. Tá? No âmbito de São Paulo, quem advoga em São Paulo, muitos que estão vendo aqui a gente advogam em São Paulo. Em 2017, estamos aí falando de 3 anos, nós tivemos uma portaria da presidência para os núcleos de conciliação aqui de São Paulo, permitindo expressamente conciliação virtual por WhatsApp. Mencionado o WhatsApp, quer dizer, a gente já tem atos regulamentando Definiu o meio eletrônico, é isso. definiu o meio eletrônico, é por WhatsApp. Isso é desde 2017, foi alterado agora em 2019 por um outro ato, mas a ideia é a mesma. Olha só, o TRT de São Paulo disponibiliza um número de WhatsApp, tá? Um número de WhatsApp, e dentro desse número de WhatsApp você entra em contato pelo número do WhatsApp, demonstra interesse em uma conciliação virtual via WhatsApp, indica o telefone das outras partes, da outra parte dos advogados, é feita toda uma negociação via WhatsApp, e se tiver o acordo, aí que vai para uma homologação judicial. Então a gente está tratando de uma regulamentação de 2017. Quer dizer, já faz 3 anos que nós utilizamos o WhatsApp como uma ferramenta para poder negociar. Quer dizer, o objetivo final de um processo, que é você resolver o processo com a análise do mérito pela transação, ele é obtido via WhatsApp. Um meio eletrônico já amadurecido no Exatamente. âmbito judiciário. E Então, aí, fica realmente difícil a combinação de qualquer nulidade. pois é. Mas eu gosto de trazer ainda um outro argumento que eu acho muito importante. Olha só. Porque de tudo isso, muitas pessoas que estão assistindo a gente podem parar e pensar assim, tá, mas eu estou falando de casos urgentes, que era o caso lá da própria lei do PJE, e eu estou falando em hipóteses facultativas, né? Quer dizer, tanto o CNJ autorizou o uso de WhatsApp facultativo, essa portaria do Tribunal de São Paulo usa o WhatsApp de forma facultativa, mas e a imposta? Como é que a gente vai poder, por exemplo, nessa situação, o WhatsApp é um exemplo, mas nessa situação como eu já fiz, como a Mara, que é essa colega que está assistindo a gente fez, de mandar por um e-mail, quer dizer, eu não te dei a opção, eu te impus que eu vou te citar por e-mail, eu te impus que eu vou te citar por WhatsApp, porque era a minha última saída, né? Normalmente, o fundamento que uma empresa vai utilizar para pedir a nulidade desse ato é dizer que ele não respeitou uma forma prescrita em lei. De certa forma, é como se você dissesse para mim que esse ato só é válido na condição de ter a forma prescrita em lei. Então, existe uma condição de validade para aquele ato, que é a forma que está ali prevista. A gente poderia pensar que a empresa vai utilizar isso. Tem um artigo que eu gosto muito, que está lá no Código Civil. É o artigo 129 do Código Civil e eu uso ele muito na prática. Ele trata das condições. E ele diz que se considera implementada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte que se prejudica. Uhum. Ou seja, existe uma condição. Se aquela condição for implementada, eu seria prejudicado. Então, eu maliciosamente impeço que essa condição seja implementada. E aí, nesse ponto, eu posso reputar juridicamente que a condição está ok, ou seja, que ela aconteceu no mundo dos fatos. Em que sentido? Lógico, a gente vai ter que fazer um raciocínio aqui. Se eu quero dizer que a condição de validade da citação era que fosse feita por correio, ou eventualmente por oficial de justiça, eu teria que permitir isso colocando, por exemplo, na junta comercial um endereço para que eu fosse encontrado, permitir meios que eu possa ter a minha notificação. Se eu maliciosamente coloco um endereço em que eu não sou encontrado, eu maliciosamente impeço que aquela via ordinária de notificação de citação seja implementada, eu posso aplicar esse dispositivo para dizer, olha, você maliciosamente obstou, portanto, a gente não vai poder reputar nulo ato por falta dessa condição. Eu acho muito interessante, eu utilizo
sim. E eu utilizo esse ponto. Para o e-mail, Ione, eu ainda uso um último argumento. Um último argumento que eu extraio aqui, um argumento legal, né, para a gente poder fazer. Legal no sentido de acordo com a lei. Né? O artigo 319, inciso 2º do CPC, é o artigo que trata da qualificação das partes. E no CPC de 2015, ele traz como elemento de qualificação da parte o e-mail. Endereço de e-mail é forma de qualificação da parte. Agora veja, quando a gente vai olhar a qualificação das partes, a gente tem alguns elementos na qualificação das partes de identificação, o seu nome, o RG, o CPF. Então, existem alguns elementos na qualificação das partes que são elementos de identificação propriamente, para eu individualizar a identificação no sentido de individualização. E existem alguns elementos que são elementos, digamos, de localização da parte, que é o momento que ela indica o seu endereço. Uhum. O CPC de 2015 traz o endereço de e-mail como requisito. Ora, para que eu vou ter o endereço de e-mail como requisito? Se não, porque o e-mail é uma das formas que eu posso permitir a comunicação com aquela parte. Pode não ser a forma principal. Na verdade, o nosso sistema do CPC e da Lei 11.419 estabelece que essa comunicação eletrônica tem que ser a principal, apesar de ela ainda não estar implementada, tá? Mas estabelece que tem que ser a forma principal. Então, se o próprio CPC me obriga a indicar o meu e-mail como dado de qualificação, é porque se admite que eu possa receber contato via e-mail. Talvez a dificuldade vá ser em comprovar que você recebeu, em comprovar eventualmente que você teve acesso. Agora vamos lá. Se eu te mando um e-mail, mandei um e-mail para a empresa, e depois eu vou lá na aba acesso de terceiros e vejo que a empresa acessou, eu tive como perceber que aquela notificação atingiu a sua Finalidade, finalidade. com certeza. Né? Então, esses fundamentos que eu trago, sabe, Ione, são fundamentos que a gente pode colocar aqui com a própria previsão. Legal. A gente pode citar também a questão da colaboração, a gente pode citar a questão do princípio da boa-fé. Quer dizer, quem tem o interesse, por exemplo, a AGU, naquele caso, quando ela foi intimada, ela não vai arranjar problema com a intimação via WhatsApp. Até Claro. porque foi dada uma liminar contra. Ela vai tentar já reverter a liminar, então que bom, me intime pelo WhatsApp o quanto antes. A decisão na ADI, ela, a partir do momento que foi dado, quanto antes a AGU tentar tomar uma medida, é melhor. Né? É por isso que a colaboração também conta muito, né? A colaboração das partes, a boa-fé. Aldo está me perguntando aqui, Sim. notificar por edital ou meios alternativos, qual o melhor? Aldo, eu vou te dizer uma coisa, eu faço os dois. Nessas vezes que eu mandei por e-mail, por exemplo, sem prejuízo de enviar por e-mail, para que se evite uma futura arguição de nulidade, eu também faço por edital. Porque depois, se a empresa chegar para mim e falar assim, não, mas você não podia ter feito por e-mail. Isso não é uma forma prevista em lei. Então, daí o que eu faço? Faço por edital. Porque o edital está previsto. Não gostaria de fazer por edital, porque eu não gosto de citação por edital. Não faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Com certeza. Eu não faço com os outros que gostariam que fizessem comigo. Então foram atrás. É isso que eu faço, é isso que eu coloco. Né? Esses tempos atrás, só para você, uma questão pessoal aqui, né? Meu pai já é falecido e teve um processo que ele precisava levantar alguma coisa, algum objeto estava lá depositado, e eu fui intimado. Como é que me intimaram? O juiz foi na internet, jogou meu nome e descobriu que eu era juiz em São Paulo. E aí veio um despacho, descobrimos que ele é juiz em São Paulo, então faz uma notificação, mandaram lá na vara. Podiam ter me intimado por edital, agora eu vou lá ler o edital da comarca de não sei o que, onde meu pai morava? Não. Com Quer dizer, certeza. atinge muito mais a finalidade. Então, eu sempre coloco esse ponto, né? O edital, na verdade, ele foi criado para que a gente possa dar andamento ao processo e dizer, olha, tentamos de todas as formas, vamos fazer aquela Até por presunção. edital.
aquela presunção de que você tomou ciência. Uhum. Renato, surgiram duas indagações dos nossos seguidores que eu gostaria de te ouvir nesses últimos minutinhos da nossa live. Primeiro, como você enxerga a questão da negociação pré-processual? Segunda, você falou em audiência telepresencial. Gostaria de te ouvir a respeito da prova, o seu sentir da coleta de prova na telepresencial. Vamos lá. Essa primeira pergunta eu até tinha visto, acho que foi o Aldo que fez também. Aldo, eu não sei se é exatamente isso que você está me perguntando, mas vamos lá. Porque nós temos já, seja no âmbito do TST, seja no âmbito aqui do Tribunal de São Paulo, a mediação pré-processual. A pergunta foi da pré-processual. Eu acho extremamente interessante. Quer dizer, para quem ainda não está acompanhando, para quem ainda não está acompanhando aqui talvez essa inovação, digamos aqui, as partes elas podem em uma negociação antes mesmo de ajuizar o processo, já buscar o poder judiciário. Aqui, por exemplo, no âmbito de São Paulo, eu confesso que eu não sei no âmbito do TST, mas aqui em São Paulo, essas negociações pré-processuais, elas têm sido utilizadas em ações de índole coletiva muito frequentemente e elas são feitas pela vice-presidência judicial aqui. Então ela tem toda a intermediação pela vice-presidência judicial. Eu acho extremamente interessante. O que eu tenho só um pouco de receio, mas daí não é um receio da negociação pré-processual, tá? Toda forma de mediação, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas elas precisam também ter bastante em mente. Toda forma de mediação, seja por conta da resolução 125 do CNJ, seja por conta da própria intermediação da regulamentação aqui, ela não sei se correto seria o termo sigilosa. Aquilo que você tem de tratativas de negociação, isso não é uma criação minha, não é uma todos os métodos de mediação, aqui em São Paulo a gente usa um método que vem de Harvard, nos Estados Unidos. Então, toda essa forma de conciliação pré-processual, ela é feita em sigilo, ela sequer consta em ata processual, sequer consta em ata, porque aquilo que você fala na negociação não pode ser utilizado contra você. Às vezes, se você está... Quantas vezes você já não deve ter se deparado, você está assistindo a gente, você está na mesa de negociação, a pessoa fala alguma coisa, e aí a outra parte diz, eu quero que anote isso daí em ata, porque ele acabou de falar tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí tem advogado que vira e fala assim, não, mas eu estou falando aqui na hora do acordo. É interessante, a gente olha e fala assim, mas na hora do acordo você fala, mas depois, na hora que é pro vamos ver, você não fala. Mas existe um viés disso daí sim, quando a gente está em mediação, aquilo que é falado, aquilo que é dito, aquilo que é ponderado, fica ali simplesmente na hora da mediação, não pode ser utilizado posteriormente em outro processo. E eu tenho observado, Aldo, que algumas partes têm feito uso do que está sendo... eu já tive casos, tá, em que pegaram uma conciliação pré-processual que estava correndo no tribunal, que tem toda essa questão de restrição de sigilo e tudo mais, e utilizaram numa ação individual. Eu nem analisei, estava lá e tudo mais, falei, olha, isso... aliás, eu fiz até uma audiência e perguntei, vocês fizeram o termo, porque toda conciliação pré-processual é feita via termo, então você faz o termo final. Isso constou no termo final? Se constou, tudo bem. Se constou, tá ótimo. Constou no termo, ótimo. Aí você pode utilizar, mas a negociação prévia não. Então, em resumo, acho ótimo, acho excelente. As pessoas só não podem fazer o uso indevido do que foi feito nessa conciliação pré-processual. E com relação a essa pergunta do telepresencial, eu acho que a gente acaba entrando numa discussão muito parecida com toda essa que a gente está vendo, né? O meio telepresencial está aí. Está aí para ser utilizado. A gente não pode depois alegar uma nulidade, a meu ver, você não tem como alegar uma nulidade pelo uso do meio telepresencial, porque ele está previsto, né? Prevê-se, a gente tem inclusive tem plataforma do CNJ para se fazer essa nulidade do meio telepresencial.
Eu acho que o ponto principal para se eventualmente arguir a nulidade é puxar do 794 da CLT. Se esse meio processual propriamente dito utilizado e, a meu ver, válido, te causou prejuízo, aí tudo bem. Né? Algumas empresas, empresas e trabalhadores também, que sejam, muitos arguem a nulidade do ato pelo ato telepresencial em si. E aí eu penso que não, porque eu penso que o meio telepresencial existe, nós precisamos nos adaptar, e, e eu penso que mesmo Aperfeiçoá-lo. pós-pandemia... Oi? E aperfeiçoá-lo. Exato, e antes disse tudo, aperfeiçoado. O problema não está no meio, o problema está no aperfeiçoamento. O problema não está no meio, o problema está em que nem todo mundo no meio de uma pandemia estava preparado, por exemplo, para ter uma internet de qualidade, nem os juízes. Nem os juízes, os ministros, porque a gente sabe que às vezes você vai ter uma sessão de tribunal que está falhando a própria internet dos julgadores. Isso acontece. Ninguém estava tão preparado. Então a gente precisa aperfeiçoar. Agora, se essa forma telepresencial te gera um prejuízo propriamente, aí eu vejo que você pode pedir sim essa nulidade. Então, eventualmente, a sua testemunha caiu, a sua testemunha ficou sem sinal. Você vai, de repente, ter a preclusão dessa prova? Acho um pouco complicado. Por quê? Porque você teria como depois fazer esse ato ali no próprio fórum, posteriormente, e eu não tenho como exigir que uma testemunha, uma parte que seja suficiente, tenha um pacote de dados de celular muito bom. Sem dúvida. Sem Né? dúvida. Eu mesmo aqui estou na internet de casa, mas e se eu tivesse depois com o meu 4G, que na verdade a TIM vira e mexe me deixa no 3G aqui em São Paulo? Vai cair. Né? Então, esse tipo de situação, existem situações que as pessoas não percebem. Hoje em dia, o patrão não quer mais ficar liberando. Antes a testemunha era liberada, ia para o fórum, ficava lá a tarde inteira porque ela levava declaração. Hoje tem juiz que às vezes acaba escutando uma testemunha sentada no banheiro. Porque a testemunha estava na empresa, ela não tinha como sair. Aí o que ela teve que fazer? Ela teve que ir lá no banheiro, sentar no banheiro para ser ouvida ali. Parece que está fazendo uma coisa errada. Mas ela foi e usou no banheiro. E de repente, onde está o banheiro, que era onde ela podia ir, o sinal era péssimo. Aí na hora que você ia fazer a pergunta, caía. Então, repetindo aqui para fechar, eu não vejo essa nulidade no ato telepresencial em si, mas em algum prejuízo que possa ter no ato telepresencial. E aí eu sempre costumo dizer, uma pitada de razoabilidade para todo mundo não faz mal. Eu vi que está tendo um problema, ok. Posterga o ato, vamos colocar numa outra data e ali eu encaixo alguma outra audiência. Perfeito. Né? O que penso que não é justificável é a recusa injustificada do meio. Esse eu acho que realmente nós temos que combater essas colocações. Mas, claro, implantado o meio e sendo objeto de aperfeiçoamento, nós sempre vamos correr o risco, por exemplo, da testemunha está sendo orientada enquanto presta o depoimento telepresencial. Como isso também acontece pessoalmente, quando a testemunha decora o que vai dizer e o juiz percebe isso de longe. Não é mesmo? E na telepresencial, a gente não tem acesso a muitos atos da testemunha. Sim. Quando eu passei no concurso lá no Mato Grosso do Sul, a Escola Judicial do Mato Grosso do Sul, isso eu estou falando em 2007, né? Fez um curso em que a gente teve aula com um professor que tinha feito aula nos Estados Unidos sobre métodos de inquirição de testemunha. E você começa a perceber, isso todas as escolas judiciais, acredito que até o Geinamat já faz também, o corpo fala. Então tem horas que eu bato papo com a testemunha para ver se ela está olhando no meu olho, tem horas que eu fico aqui e olho assim por cima, porque quando a pessoa está encurralada, ela tende a prender a cadeira, o pé na cadeira. É uma tendência normal, a pessoa encosta o pé na cadeira porque parece que ela se sente mais segura na cadeira. E você começa a perceber que em alguns momentos a testemunha está fazendo ali tem algum ponto errado. No telepresencial eu não tenho como ver isso. É verdade. No telepresencial eu não tenho como ver isso. Renato, nós temos menos de 30 segundos para terminar nossa live.
eu gostaria de te agradecer imensamente e já renovar um convite para que possamos continuar essa interessante discussão em uma outra oportunidade. Com certeza, eu agradeço você, agradeço a academia pelo convite, fico muito lisonjeado, estou sempre à disposição. E obrigado a todos que assistiram. Um bom dia a todos os nossos seguidores e muitíssimo obrigada, Renato. Um beijo a todos, Parabéns. obrigado. Tchau, tchau.